Quando você presta atenção no Brasil, que você vê que o Brasil eh, poderia porque, veja bem, com toda essa polarização, com toda essa briga política partidária, que na minha concepção, é por isso que eu insisto que a gente precisa, de forma harmoniosa e contributiva, nos aproximarmos das instituições públicas para poder fazer com que eles enxerguem, né, que benefício à população traz felicidade, como a gente falou da Finlândia, traz educação com eficiência, traz segurança pública, né, e traz saúde. Né? Quando a gente fala exatamente do desenvolvimento econômico e de coisas que o Brasil está de ponta na frente do resto do mundo, apesar de estar trazendo tecnologia da Finlândia, como você colocou, e outras, a gente vê que o Brasil tem tudo para ser uma potência em todos os sentidos. Potência, não estou falando potência em armamento, não. Estou falando em Verde, potência exatamente de industrialização, de bem-estar social para o mundo, né? Vamos colocar assim. E o que a gente vê, Wilson, com sua experiência de 50 anos vendo e vivendo com essa atividade, com essa vontade de trabalhar e enxergar e fazer o melhor pelo nosso país, é que a gente efetivamente tem um grande problema no Brasil, que é a polarização partidária, que é os nossos candidatos políticos. Porque, é como você falou, a gente hoje não vê isso que você acabou de dizer, que você está colocando. Nós temos esse potencial. Precisa você vir aqui e dizer: olhe, nós somos exemplo para o mundo. O mundo, nós estamos no caminho certo. Vai o pessoal do agro e mostra como eles plantam e como eles preservam. E aí fazem comparação mundial, mostrando que não tem nenhum país do mundo que preserve como a gente preserva. nenhum. Nenhum. Aí a gente se pega vendo uma briga na Amazônia, onde nós não temos e sabemos que não temos o controle. Aí é uma queimada totalmente fora do É normal, alguma coisa ilegal mesmo, né? ilegal. Aí é uma questão de tráfico de droga, tráfico de minério, tráfico de ouro, tráfico disso, esmeralda, tudo sendo. E a gente numa situação bastante delicada, porque a gente não consegue, entenda, a sociedade industrial, civil, a sociedade consciente, que pega exemplos no mundo, como você está colocando, e trazendo para a nossa realidade e procura dali fazer coisas que seriam valores de orgulho para todos nós brasileiros, independente que eu falo. Parte de ideologia política, a gente se perde numa luta, numa briga de querer e quem é que vai assumir o poder. E aí começa a gente ver a gente mesmo, ou seja, essa divisão do Brasil, essa polarização, esse Brasil que não consegue ter 65% de um pensamento. Veja bem, que o Brasil, que tem 50%, 51% dividido na eleição, mostra que esse Brasil ele está efetivamente dividido. E a gente precisa entender como é que um presidente que foi eleito, está na Constituição, ele governa para todo o Brasil. Se eu acho que você pensa de uma forma e eu só tenho poucas pessoas pensando um pouquinho diferente, como é que eu faço para aumentar para 65%, 70% essa comunhão de ideias? Então, isso é muito importante. Quando você vai para o lado empresarial, Wilson, quando você vai para o lado desse desenvolvimento, que a gente tem grandes oportunidades de se transformar em uma potência mundial em relação ao melhor país do mundo para se viver, que a gente já sente assim como brasileiro, mas a gente vê que a gente está se perdendo com a questão da segurança pública, com a questão da educação pública, com as questões mais básicas, que eu insisto em dizer. Vamos pensar só no retorno, que a gente começou nessa conversa da Finlândia, no retorno da eficiência do que a gente paga. Eu não quero mais discutir. É importante se discutir, sabe, Wilson? Importante se discutir, sim, os super salários, os benefícios. Não é justo que a gente, o brasileiro, 50% do brasileiro trabalhe o ano inteiro e não tenha condições de tirar um dia de férias porque é informal e porque depende dele mesmo para ganhar o pão de cada dia, para ele comer, para ele para a família. Não é justo que outro brasileiro que tem carteira assinada tenha 30 dias para tirar suas férias, não é isso mesmo? E não é justo que algumas classes trabalhem no Brasil oficialmente e tenha 60 dias de férias e ainda tenha mais
benefícios e acúmulos e ainda por cima possa O acumular e limite receber. da Constituição. Aí fica difícil você viver em um país onde você tem um povo feliz. Então, qual é a questão? Mas eu não quero discutir. É importante, o que eu quero discutir agora é o seguinte: é super salário? Beleza. Está com benefício para caramba? Beleza também. Você está pagando alto imposto? Beleza também. Agora, nós brasileiros, precisamos dizer o seguinte: como não é de graça, me dê o retorno disso, me dê eficiência, só eficiência que eu estou pedindo. Eu só quero que meu filho estude na escola, que estude o filho do camarada que hoje tem uma situação bem de vida, para que ele tenha uma oportunidade. Eu só quero que a saúde pública, eu não tenha medo de ficar idoso, me aposentar e não confie no SUS. Porque eu tenho que gastar meu dinheiro que eu recebo de aposentadoria para pagar a plano de saúde. O que eu não quero é que ver um parente meu, um filho meu, um neto meu, morrer com um tiro na testa por causa da bicicleta ou por causa do celular. Então, apenas isso. Depende da gente e depende, sim, da pressão e da cobrança aos nossos eleitos governantes, seja qual for, seja o executivo, judiciário e legislativo. Eu digo que você é um provocador. Eu notei aqui 12 pontos para falar. Fale, desculpe. Mas veja, eu comecei a minha vida muito cedo aqui no edifício Cidade do Salvador, ali, e depois no edifício Cidade do Crato, e eu sempre passava nesse passeio e via isso aqui como algo excepcional. Mas eu não Aqui da entendia associação. direito o serviço que a casa, esse palácio hospeda de tantos projetos importantes e úteis para o desenvolvimento. Eu li seu livro 2 vezes, está certo? E gostei muito, anotei muito, e, na verdade, você diz coisas que nós precisávamos ouvir. Aquele exemplo de que nós somos capazes de tomar conta do nosso condomínio, mas não temos capacidade ou não assumimos o distrito industrial de todos os estados. Boa, boa. Essa é que é preciso ver. Nós temos exemplo de setores Excelente isso aí. que nos dão algo chamado produtividade. Eu tenho o setor florestal brasileiro cresce, a árvore engorda, para quem cria boi, pesa aí. A árvore desenvolve 40 metros cúbicos por hectare ano. Você sabe quanto é na Finlândia, porque ele não tem o sol e o solo que nós temos? Ah. 6%. Ah, A média dos países que concorrem com o Brasil, China, Austrália, de onde veio o eucalipto, tem 18%. E nós temos 40%. Então, os projetos grandes vão vir para o Brasil ajudar a recuperar 80 milhões de hectares de terra degradada, isso é Brasil, 10% disso é Bahia, em diversos níveis de degradação, e alguns não poderão ser usados, outros sim. Então, eu idealizei o programa e apresentei ao governo, que se chama Minha Roça, Minha Vida. eu me lembro disso. Minha casa, minha vida, minha roça, minha Minha vida. roça, minha Então vida. você tem que investir nisso e fazer a coisa funcionar. Não adianta eu dar um pedaço de terra ao sujeito e ele não ter nenhum acesso. Como é que tá essa minha roça, minha vida hoje, Onde é essa que está? campanha? Como é que anda ela? Tá onde? Da mão de quem? Está na mão do INCRA, que é o que coordena o atendimento ao MST, está na mão do governo do Estado, está na mão de outras. Então, as ideias, está no ar. Eu apresentei como você faz também na internet, está certo? Bom, gente, deixa eu ver. Qual é a proposta? Deixa eu só A qual é a proposta proposta? é carregar a energia que a Vamos lá. gente tem, que Raça- esta casa tem, que outras entidades têm, não para polarização política nem de futebol. Vamos trabalhar para fazer a Bahia melhor, para fazer o país melhor. E a gente tem condições de sugerir e executar, implantar. Você tem uma ideia, um projeto brilhante que nós começamos a discutir aqui. Eu participei do início, Claro. numa reunião com o grupo de Manduce. Foi isso aí. Por que é que eu posso abater imposto de renda se eu faço uma doação para uma peça teatral na área cultural? Por que é que isso não vai para a saúde também?
Então, nós temos as santas casas, nós temos as instituições de beneficentes. Você tem aí na Bahia exemplos magníficos disso. Magníficos. Levou a irmã Dulce a santidade, Santidade. tá certo? Tem o caminho do espírita de Divaldo Franco, que é um trabalho exemplar. Você tem o Martagão Gesteira, você tem a nossa Santa Casa da Bahia, tá certo? Que prestam serviço, e esse pessoal não tem a condição, tem aí preços do SUS defasado no pagamento, e tem a falta de incentivos fiscais